palavra de Deus diz assim: aqueles que clamam a mim, invocam o meu nome, eu o ouvirei e o responderei. Deus, ele é fiel na sua palavra. Deus, ele é fiel. Se ele diz assim, olha, clame a mim, invoca-me e eu me deixarei encontrar, é porque ele vai fazer isso. A fé de uma pessoa pode ser até contestada. Por quê? Porque ela pode estar passando por muita luta, está enfraquecida, está entristecida, né? Aconteceu um monte de problema e a fé que ela precisa de usar de fato, ela não está usando. Beleza? Mas não se contesta fidelidade de Deus, caráter de Deus, promessa de Deus, e isso não se contesta, porque Deus, ele é fiel na sua palavra. Ele é fiel. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Mas precisa que as pessoas entendam isso. Se lancem, se entreguem a ele, né? Façam a vontade dele. Olha, é tão forte isso que eu lembro que antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu estava numa situação muito difícil, e numa madrugada eu estava muito mal, né? Problema de várias coisas, de vício, perturbação, e eu estava muito mal, e de madrugada eu não conseguia dormir, e aquele monte de pensamento na minha cabeça. Então eu disse uma palavra que eu me lembro até hoje, né? Já mais de 26 anos, eu me lembro até hoje, que eu disse o seguinte: se existe um Deus, foi exatamente isso que eu falei, se existe um Deus, muda a minha vida que eu te sirvo. Olha, meu amigo, minha amiga, naquele momento, aquela palavra que eu lancei ao ar, né? Ela voltou para mim com força. Ela voltou, porque naquele momento, quando eu clamei o nome de Deus, que eu nem sabia de fato quem era Deus, porque eu conheci um monte de Deus, né? Na minha família, as pessoas serviam um monte de Deus, todo mundo tinha um Deus, né? E esses deuses, né, que a minha família servia, nenhum deles mudou a minha vida, mas o Deus dos céus e da terra, o verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus, ele entrou na minha vida, mesmo eu não conhecendo, mas só por eu falar em nome dele, ele entrou na minha vida. Olha como é que é forte isso. Quando uma pessoa fala em nome do Senhor, do Deus dos céus e da terra, do poderoso, em nome de Jesus, essa palavra traz para a vida da pessoa o poder, a força para ela lutar. Eu estava totalmente desanimado, abatido, sobrecarregado, né, com pensamentos malignos, mas quando eu falei essa palavra, quando eu disse, se existe um Deus que fez os céus e a terra, esse Deus se manifestou na minha vida. Só em falar em nome dele. Mas isso ainda não mudou a minha vida. O que mudou a minha vida foi quando eu fui para o altar dele e ali entreguei a minha vida. E a palavra que ele fala, né, que hoje eu conheço, antes eu não conhecia, que diz o seguinte: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando eu fui para o altar e disse, bom, se o Senhor é Deus mesmo, se o teu nome é todo poderoso, como está sendo dito, então em nome de Jesus, muda a minha vida que eu te sirvo, eu não aguento mais viver dessa forma, muda a minha existência, foi essas palavras, muda a minha existência, porque eu não aguento mais viver essa vida desgraçada, maldita que eu tenho vivido. Era uma vida atribulada, ódio da minha mãe, vício, miséria, falência, doença, meu Deus. Mas quando eu falei isso, houve uma manifestação do poder de Deus. E quando eu fui para o altar e disse, se tu és esse Deus, então tá aí, ó, eu quero ver. Entreguei a minha vida a ele. E aí, essa minha atitude
trouxe para a minha vida a realidade, o poder da fé, o milagre de Deus. Daquele dia em diante, quando eu entreguei a minha vida no altar, já começou a mudar tudo. Eu já não tinha mais vontade de me viciar, eu já não tinha mais ódio, eu já comecei a mudar tudo. Eu comecei a mudar tudo. Por quê? Porque, primeiro, eu invoquei o nome dele, mesmo não conhecendo. Segundo, entreguei a minha vida no altar. E terceiro, comecei a praticar. Essa é a verdadeira caminhada da fé. É isso que traz milagre. A decisão, é o querer, a vontade da pessoa. E aí a manifestação de Deus. Quando ele diz, clame a mim, invoque-me e eu te ouvirei e te responderei. Então, só em a pessoa falar em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, já é uma manifestação. Mas para que haja milagre, ela precisa de se lançar. Amém? Está entendendo? Sim ou não? Então, Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel na sua palavra. A nossa fé pode ser até contestada, mas a fidelidade de Deus não, o caráter de Deus não. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas precisa que a pessoa interessada manifeste na palavra dele a fé. Seja ela pequenina, não importa. Às vezes você pode dizer, mas bispo, eu tenho uma fé muito pequena. Não importa. O que importa é você se lançar. É você ir para o caminho da fé, para o altar de Deus. Isso é que importa. Isso é que importa. E lá, Deus vai trabalhar no seu coração essa fé. Eu, quando cheguei na igreja, não tinha uma fé. Eu tenho uma fé. Não, que nada. Eu cheguei querendo mudar a minha vida. Hoje eu entendo que já era fé. Mas a fé, de fato, eu fui conhecendo a palavra de Deus. Aí sim, eu fui sendo curado, liberto. Hoje eu amo a minha mãe me ama. A nossa vida mudou. Meu relacionamento, tudo mudou. Minha saúde. Por quê? Porque eu passei a praticar a fé em cima da palavra de Deus, entendendo a fé inteligente. Mas o primeiro passo é você clamar. Então você que está aí numa luta ferrenha, e você diz, olha bispo, só um milagre. Clama, invoca o nome do Senhor, mas não invoca com incredulidade. Se Deus quiser mudar minha vida. Não. Se existe um Deus, se esse Deus é real, muda a minha vida. Aí você pode dizer, bispo, já até crê em Deus, então usa a sua fé. Fala, Deus, ou tudo, ou vai, do jeito que está não dá. O Senhor me escolheu, então muda a minha vida, eu vou te servir de todo o coração. Essa é a atitude que nós tomamos na palavra de Deus, e Deus, através disso, realiza o milagre nas nossas vidas. Diga graças a Deus, eita glória, hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia do seu milagre. Deus está permitindo você ouvir isso, porque Ele tem ouvido você, Ele tem visto o seu sofrimento. Você lembra de Israel, quando estava lá no cativeiro, no Egito? 430 anos ali, sofrendo, sendo esmagado. Mas quando eles clamaram, Deus desceu e livrou. Só foi eles clamarem. Interessante isso. Interessante. Deus estava lá olhando para eles, esperando eles clamarem. Quando eles disseram, nos livra, Senhor. Deus de Israel, ele foi lá e já tirou eles daqueles cativeiros. Assim é na sua vida. É só você clamar. Deus vai lá e já começa a agir, já começa a tomar atitude. E aí você vai caminhar na fé, e a cada dia que você for caminhando, o milagre vai acontecendo. Olha só, não se desespere, tá? Não se desespere com essa situação que você está vivendo. Vou dizer por quê. Porque Satanás, ele quer mais que você entre em conflito, se desespere e perca a noção do espaço, do tempo, acha que já era, acabou, não tem mais jeito. Não é assim que funciona. Tudo é possível ao que crer, tudo. Então, em vez de você se desesperar, calma, clama a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai resolver esse problema, Ele vai mudar essa situação, Ele vai te dar a visão, Ele vai te dar a sabedoria para você sair disso. O diabo, ele quer só deixar você toda atribulada, sabe por quê? Aí ele diz assim, melhor você tirar a sua vida. Aí a pessoa vai tirar a vida dela, e aí não tem mais direito à salvação, porque quem tira a sua própria vida perde o direito da salvação. Então, olha só como é que é forte isso. E às vezes Satanás, ele começa a fazer isso para as pessoas começarem a fazer coisas que
que piora mais ainda a situação. Começa a condenar os outros. Eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa de Beltrão, eu estou assim por causa de ciclano. Não. A Bíblia diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se isso tudo está acontecendo na sua vida, é porque você cometeu um erro. Seja qual for, mas você cometeu um erro. Então o que tem que fazer agora? Buscar o culpado? Não, nós temos que acertar. Então vamos acertar isso, vamos clamar a Deus, vamos buscar em Deus a resposta. E aí, Deus vai dar a solução. Porque agora ficar, foi fulano, foi Beltrano, foi eu que errei. Não, esquece isso. Aconteceu o problema, não aconteceu? Então vamos lá, vamos acertar. Você lembra da mulher que foi levada até o Senhor Jesus, que foi pego em adultério, em flagrante adultério? Os homens foram para lá para apedrejar ela, lembra disso? E chegaram até lá, já com as pedras na mão, para matar ela. Aí o Senhor Jesus, né, como você já conhece a história, disse, olha, aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra. Bom, todos ali estavam em pecado também, né? Estavam todos errados, e o Senhor Jesus, depois que falou isso, aqueles homens todos foram embora, só ficou a mulher. Olha só como é que é forte isso. Aí, ele vira para aquela mulher e diz, cadê os acusadores? Ela disse, Senhor, todos foram embora. Olha só o que o Senhor Jesus falou para ela. Então vai e não peques mais. Olha só, ela estava vivendo um problema seríssimo. Estava sendo condenada. Talvez como você, sendo condenada. Você errou, você fez isso, você fez aquilo. O fulano, o Beltrano. Esquece isso. O Senhor Jesus disse, agora tu vai e não peques mais. Então, foi aquela mulher, levar aquela mulher até o Senhor Jesus, só que quando chegou lá, ela foi liberta daquele espírito opressor. É o que está acontecendo contigo, ouvindo esse momento, essa palavra. Você está sendo liberto desse espírito opressor, que está levando você a se atribular, a vezes largar tudo, abandonar tudo, desistir de tudo, ou tirar a própria vida. Não, esse não é o caminho. O caminho é recuar, clamar a Deus e praticar o que é certo. O Senhor Jesus não ficou falando para aquela mulher, tá vendo, você prostituiu, você fez isso, você fez aquilo. Ele não falou nada, ele só disse, vai e não peques mais. Então não vamos ficar procurando quem errou, quem deixou de errar, se foi o fulano, se foi o Beltrano, se foi você, se não foi. Esquece isso. Vamos só clamar a Deus e pedir a Deus a visão, a direção, a sabedoria para que venha a ser resolvido esse problema e não venha cometer mais. Amém? Entendeu o que é fé? A fé é inteligente. Então eu vou orar aqui agora e vou ajudar você nessa caminhada da fé. Tá certo? Vamos fazer um clamor? Você quer orar comigo? Então, fecha teus olhos aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu levanto um clamor aos céus pela vida dessas pessoas que estão, meu Deus, participando dessa oração, que talvez, meu Pai, está com a vida toda atribulada, mas eu sei que quando a gente clama ao Senhor, o Senhor traz o resultado, a resposta, o livramento, a salvação, a libertação, meu Pai, de toda maldição. Então que em nome de Jesus o Senhor venha agir agora na vida dessa pessoa que está, meu Deus, atribulada, talvez pensando em tirar a própria vida, ou acabar com tudo, abandonar tudo. Meu Deus, haja na vida dessa pessoa, dê sabedoria, dê visão, para que ela possa entender, ouvir o caminho para ela sair dessa situação. Responda a ela, Pai, responda. Se o Senhor permitiu que ela viesse ouvir essa palavra, é porque o Senhor quer manifestar o teu poder, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa. Então que haja agora, meu Deus, a luz na vida dessa pessoa, a força, a sabedoria, a direção do Espírito Santo, para que essa pessoa vença esse problema e glorifique o teu nome, meu Senhor. Assim eu abençoo essa pessoa e já profetizo que haja libertação, que haja, meu Deus, a visão espiritual, a paz, a luz sobre ela. Eu abençoo essas pessoas, meu Senhor, em teu nome, em nome de Jesus. E todos que crêem, que acreditam no milagre, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe e continue firme. Não desiste não, não desiste não. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Hoje é o dia do seu milagre. Pense nisso e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Continua me seguindo aí
tá certo? Compartilhando as pregações para abençoar vidas, alcançar pessoas que também estão precisando de ajuda. Você pode ser também um caminho de milagre para a vida de uma pessoa. E a Bíblia diz: quem dá, recebe. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.